Eu estou aqui para falar sobre a minha experiência com a oficina feita pelo professor Fábio. Meu nome é Maria Eneida Ugliari de Oliveira, sou professora de Matemática e Ciência na Escola Estadual de Ensino Fundamental Canoas, na cidade de Canoas. Eu fiquei muito entusiasmada com a oficina, porque eu ando assim, há bastante tempo assim, chateada com as aulas, com o que está acontecendo na própria escola, enfim, né? E com a oficina eu vi uma outra possibilidade de dar uma aula diferente. E aí o primeiro trabalho foi com a turma do 6º ano, matemática, o turno da tarde, em que no momento que eu propus o trabalho, deu uma certa revolução, né? Mas enfim, o resultado final foi excelente, porque a gente trabalhou com frações, são 28 anos de sala de aula, e sempre frações é muito difícil. Eu uso material pedagógico para explicar, uso receitas culinárias para explicar, mas não deu resultado tão bom quanto foi trabalhar com a oficina das 4 etapas, se assim eu posso chamá-la, né? Eles trabalharam em grupos, trocaram os grupos, houve uma dinâmica muito interessante. Eu chamei a supervisora para assistir a aula, porque eu estava até meio assim, estranhando o comportamento deles, porque é uma turma muito movimentada, é uma turma muito atípica assim, em termos de comportamento. E eles estavam quietinhos, trabalhando, conversando no grupo, assim, e depois na hora de finalizar o trabalho, que foi com os exercícios, todos queriam vir no quadro explicar, mostrar o que tinham aprendido. Então eu estou assim, muito satisfeita, né? Agradeço ao professor pela oportunidade de mais essa técnica, essa dinâmica. E as outras turmas, teve outras experiências, trabalhei né? também, exato, isso. Foi com as ciências daí, turma de 8ª série, com textos de física, né? E onde eles trabalharam também foi muito boa. E aí eu perguntei que nota eles dariam para aquela dinâmica, né? E a média foi 8, e pediram para repetir, inclusive, né, que a gente fizesse outros trabalhos assim, porque eles gostaram bastante. E a 7ª série também eu trabalhei com músculos. O pessoal saiu da sala de aula para fazer esse trabalho, ficou no pátio. Eu enumerei no chão com o giz os grupos, né, e cada um, então eles trocavam, na hora que precisava trocar, né, assim, de grupos, eles trocavam. Então eles acharam muito bom que eles se movimentaram. O legal foi isso, que ele teve movimentação, e depois no teste que eu fiz, a maioria se saiu muito bem no conteúdo de músculos. Então tu ficaste surpresa com a possibilidade de fazer aula desse modo? Sim, na hora assim que eu tive a oficina, eu achei que ia ser uma coisa boa, né? Pelo menos uma coisa diferente daquela aula expositiva que a gente está acostumado a dar, ou de mostrar alguma coisa num slide ou num data show, né? Onde eles ficam estáticos, e ali não, ali aquela movimentação foi muito legal. Eles gostaram bastante disso. E tu disseste ali em relação às frações, que foi trabalhado então com conteúdo então de um livro didático, é isso? Exato, isso, o próprio livro deles, né? Onde eles marcaram, sublinharam, fizeram as marcações ali no livro, a lápis bem fraquinho, para depois apagar, porque o ano que vem o livro, né, fica na escola e vai servir de apoio para outros alunos. Então tá bom. Tá bom, então obrigado. Obrigada, eu que agradeço.